pessoal! Bem-vindos, bem-vindos! Estou aguardando vocês chegarem. Lena, querida, bem-vinda, bem-vindos. Doris, Carla, super bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre a série Anatomia de um Escândalo. Bianca, Elizabeth, Meire, super bem-vindos. Eu vou falar sobre essa série, vamos conversar sobre essa série. Vou falar a minha percepção, Elizabeth, querida. E no final, vou dar uma olhada nas anotações que vocês fizerem. Se vocês quiserem dialogar entre vocês, como sempre eu faço, depois eu dou uma olhada geral em todas as questões. Se vocês tiverem perguntas para fazerem ou quiserem discutir alguma percepção que vocês tiveram sobre essa série, então são super bem-vindos. Mara, boa noite. Ana Paula, Joca. Então, pessoal, super bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre a série Anatomia de um conflito, olha, Anatomia de um Escândalo, né? Que não deixa de ser conflitante, principalmente nos termos que foi colocado e muito bem colocado na série, que dá para nós conversarmos sobre vários pontos que incluem abusos, inclui a parte do feminino também, de como que ele é visto, como que está ou não sendo transformado. A gente vai falar sobre o pessoal da elite britânica, que na série aparece de modo impecável. Boa noite, Márcio, bem-vindo, super bem-vindo. Então, como que a elite britânica, e foi muito bem colocado isso daí, já vou avisando que vou dar spoiler, já havia falado antes, então, mesmo que você não tenha assistido, eu fico pensando aqui que é interessante até começar a assistir a série, mesmo tendo spoiler, porque dá para ter um olhar mais crítico sobre coisas que muitas vezes podem nos passar desapercebidamente. Por que estou falando isso daí? Eu falo muito por conta de questões muito sutis, e é o que eu sempre aviso o pessoal que está muito desperto e alerta para relacionamentos abusivos, para perceber como que essas nuances de manipulações, elas podem muitas vezes passar desapercebidas para as pessoas que são leigas, para as pessoas que não estão acostumadas a perceber como que existe pessoas que são manipuladoras, pessoas que têm aquelas duas caras que transformam as verdades, as percepções claras e convencem os outros de que do que se percebe não é aquilo que se percebe. São muito hábeis com palavras, mas não só. São muito hábeis em mostrar sentimentos daquilo que é puro teatro, mas com o único intuito de convencer as vítimas, as pessoas que esses manipuladores têm direcionados para conseguir os seus intuitos. No caso aqui, a gente tem o James, e esse James, ele é um ministro do parlamento, então ele está muito bem politicamente, na política, no status social. A Sophie, que é a esposa dele, transita no meio, aliás, ambos transitam no meio, onde existe uma perfeição absoluta. E perfeição absoluta, estudaram em Oxford, conheceram-se lá, são advogados, então são pessoas que fazem parte daquela elite e mais, têm sucesso dentro do desenvolvimento profissional deles. Isso tudo é mostrado no início do filme como aquela família perfeita, maravilhosa. Eles têm 2 filhos, transitam na alta sociedade londrina. Então, eu achei interessante a filmagem ter sido feita toda nesse tipo de cenário, porque sofistica mais ainda a questão
do que é certo, do que é errado, do que se impõe, do que as pessoas passam como lugares, assim, entre aspas, de perfeição. E é isso que o início do filme mostra, até que eu acho assim, vale muito a pena assistir, porque a atuação dos personagens está muito, muito boa. Então, o James recebe uma notícia e essa notícia significa que ele foi descoberto num caso extraconjugal que ele teve com uma funcionária dele, lá do parlamento. E ele foi descoberto e ele está à mercê, né, num fiasco, no início de um grande escândalo que, inclusive, pode tirá-lo do lugar e do status onde ele se encontra. E é interessante porque pode tirar ele desse status, e é muito, muito ameaçador. Então, o que ele precisa para continuar nesse status? Se mostrar o quê? Um ser humano falível. Então, existe uma possibilidade de reversão dessas acusações. Ele convence a esposa que foi um caso totalmente fortuito, que foi apenas sexo, durou cerca de 6 meses, e que esses 6 meses, já avisei que vai ter spoiler aqui, e que esses 6 meses foram de pura diversão por parte dele. E existiu uma filmagem onde eles estavam num elevador e que e foi exposta essa filmagem. Agora, a grande questão é que a Sofia, a esposa dele, ela de modo algum aceita a princípio esse tipo de situação, a ponto dela tentar se segurar no modo britânico de ser, né, de segurar o status, as pontas. Então mas ela passa emocionalmente, ela passa muito mal, ela trabalha muito bem, ela mostra muito bem o mal-estar e a tentativa dela segurar esse mal-estar para manter a linha. Dentro dessa questão é muito interessante de perceber, porque essa tentativa dela de segurar a onda e de não fazer escândalo já mostra o estilo de personalidade criado nesse tipo de sociedade. A gente estava falando de Londres, mas a gente pode usar esse tipo de conceito para várias situações, independente do lugar. Lá o cenário está bem desenhado para isso. Mas as pessoas que querem segurar um casamento, um status, seja o que for, muitas pessoas acabam segurando a emoção para ter até um controle, para entender o que está acontecendo. Mas essa dica preciosa já mostra que ela está tentando organizar. A gente não sabe bem o que vai acontecer, mas num segundo momento a gente percebe que ele a convence de que aquilo não foi algo tão grave, de que foi de fato um relacionamento mais de cunho sexual e que ela estava lá e que a questão foi acontecendo, eles se trombaram lá na garagem e a situação foi se desenvolvendo sem controle. E sem se pensar muito a respeito, e foi puramente de cunho sexual. Bem-vindo, Hélio, bem-vindo vocês. Eu vou continuar lembrando que tem spoiler e que o principal motivo de eu estar falando dos spoilers, sim, é para vocês entenderem como que é o funcionamento das pessoas que estão dentro de uma trama que existe uma manipulação massiva e como que as pessoas entram dentro dessa manipulação, tanto por conta da maestria do manipulador, como por conta do desejo de perpetuar um status, e que muitas vezes não é fácil destruir esse status. Então existiu uma tentativa da Sophie, que é a esposa, de entender e aceitar que foi um momento fora da curva aí que o James teve.
E ele a convence de uma maneira bastante forte, ele dá vários argumentos e acaba a convencendo de que ela vai continuar do lado dele e vai apoiá-lo. Então, para vocês verem como que existe uma força, duas forças aqui. Primeira força é de continuar com a estrutura do casamento e do status, e a segunda é a capacidade do convencimento e da teatralização, que até então a gente não acha que é teatralização do James, a gente entende que ele realmente está arrependido e que ele foi flagrado de uma maneira onde ele já não queria mais essa relação. Então ficou assim a história e ela engoliu essa história e ficou do lado do marido. Essa é a parte 1. Então a gente pode, nessa parte 1, a gente vai entender que, pode entender que existiu uma falha aí dele, dentro do contrato deles de casamento, e ele pulou a cerca. E é isso que ele vai falar para sua autodefesa. Ele vai admitir o próprio erro, a esposa vai estar do lado dele, vai falar que teve uma falha dele, ela continua do lado dele, compreende que existe essa falha e com isso ele visa continuar como o ministro do parlamento. Dentro dos bastidores do parlamento existem muitas pessoas que, óbvio, não vão aceitar esse tipo de argumento e que vão conjecturar sobre isso, e ele tem um forte aliado que é a pessoa que é superior politicamente a ele e que acredita na verdade dele e bate o martelo para ele. Muito bem, num segundo momento, onde parecia que estava tudo calmo, o escândalo aumenta. Aumenta por quê? Porque essa moça que foi vista com ele num elevador, que foi filmado, né? Ela conta que ela, na verdade, ela não foi consensual e que houve sim um estupro, porque ela não queria se envolver sexualmente com ele naquele momento, eles já estavam rompidos, e que ele meio que a obrigou a entrar nesse clima dentro de um elevador. Ele conta novamente para a esposa, a situação fica muito pior, claro, para ele. Existem nos bastidores todo um movimento para que ele de fato saia da profissão, não seja mais ministro, que ele seja excluído. E ele conta que para a esposa, ele convence novamente a esposa que a situação não é essa que é um absurdo, que essa situação não é a que aparenta ser, e a esposa novamente acredita no marido, prefere acreditar no marido, e ele convence ela com maestria e fala que não, e que ele nunca iria estuprar ninguém, que isso é um absurdo. Ela também acha que é um absurdo, só que eles vão para a corte. Eles vão para a corte. Eu estou contando aqui mais no detalhe para vocês verem como que o que é o escândalo. Vamos questionar o que será que significa esse escândalo. Então, eles vão para a corte. E aí, quando eles chegam na corte, existe um duelo entre as duas advogadas, a de defesa e a promotora. Existe um duelo muito bem feito sobre o que de fato significa um estupro ou algo consensual, né? Então, a trama se desenvolve bastante nesta situação, e é uma situação muito importante. A gente tem até um caso aqui no Brasil, é muito difícil até nas leis brasileiras as pessoas perceberem direito o que é estupro e o que é consensual. A gente teve um caso de acho que era uma modelo, acho que foi no Sul, e que ela estava alcoolizada e que ela não tinha condição de dizer um não contundente, e a situação ficou totalmente nublada e as pessoas não conseguiram definir direito
se houve o estupro naquele momento ou não. Ao meu modo de ver, sim, houve, e ela estava alcoolizada e não teve condição nenhuma. Ela foi, inclusive, ela se sentiu humilhada por como que ela foi vista nesse momento por várias pessoas. O que aconteceu nesse julgamento da Anatomia de um Escândalo é mais ou menos nessa linha. Então, será que ela foi provocativa, que é o termo que faria, né, o homem chegar às raias da loucura? Você está me provocando, então eu não tenho saída, eu tenho que avançar em direção a você. Então você é culpada, Mariana Ferrer, é isso mesmo. Então, por que você está provocativa, por que você está me provocando, então isso me dá o direito de avançar em você sexualmente. E no caso desse duelo da advogada da promotora e da outra advogada, foi muito bem feito, porque mostra com maestria como que ela poderia sim ser provocativa, no sentido dela não só ser provocativa, mas no sentido dela ter seduzido o James, e de outro lado, como que ela ele não tem o direito de avançar contra ela, independente de qualquer situação. E nesses termos começam a aparecer inúmeras situações que estavam encobertas até então na vida do James, na vida desse superior a ele, que a gente descobre que é um colega de faculdade dele, e aparecem cenas e mais cenas de como era a vida deles quando eles eram estudantes. A Sophie participava, e também a gente vê que essa trama, a gente vê o esqueleto dessa trama quando a própria Kate, que é a advogada promotora, ela está mais inclusa nessa história do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque o que acontece lá? Ela era uma amiga da Sophie na época. Gente, já falei que vai ter spoiler, mas é importante para vocês entenderem como que funciona a trama abusiva e como que as pessoas acabam com muita dificuldade de esquecer. Aliás, é muito difícil, é praticamente impossível esquecer um estupro, quando não é consensual a relação sexual. Então, a própria Kate, ela estava na faculdade também, e ela, numa determinada noite, ela achava ele bonito, e ela era uma menina não tão encantadora como a Sophie, e só sei que eles se cruzam em determinado momento e ele usa os termos que ela é provocativa, e ele acaba não consensualmente atacando ela no meio do caminho quando ele estava para ir no quarto da Sophie. Como que dá para saber isso tudo? Porque existiu também uma denúncia desta Kate, que está com outro nome hoje, porque ela pega o nome do ex-marido e ela está totalmente diferente. Então existe uma denúncia daquela menina que parece que ele estuprou ela, que ao que tudo indica foi a própria Kate que fez essa denúncia anônima. Mas o que é interessante é como que na trama ninguém se reconhece quando ela está como promotor, o James está lá e a Sophie está lá. Eles têm uma sensação que já se conheceram em algum lugar, e aí, em determinado momento, o James olha para Kate e ele reconhece, e ele começa a travar um diálogo ameaçador e começa a revelar a personalidade dele, como que ele funciona, porque está na frente de todo o jurado e ele começa a fazer uma ameaça, e muito bem articulada, velada, para a Kate, no caso dela ser descoberta que ela é uma pessoa conhecida e quem foi ela, e que a trama dela fosse descoberta. O que a deixa em frangalhos, né? Porque ela acaba muito assustada
de estar no lugar onde está e de querer ganhar essa causa por conta de um histórico, que é aquela coisa, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, não é? Então ela foi a que apanhou lá na juventude e que ele nem lembrava dela, foi mais uma que ele pegou. Esse é um ponto onde aparece um pouco da personalidade escondida do James. Outro ponto que aparece essa personalidade foi que quando as histórias escondidas foram sendo reveladas, aparece a Sophie questionando quem é esse marido, que ela ficou 12 anos casada com ele, e ela começa a abrir os olhos para perceber, será que vale a pena eu entrar em todas as histórias dele, eu abaixar a cabeça e ficar convencida de todas essas histórias que ele me conta? E aí vão aparecendo cenas onde ela já abaixou a cabeça e já foi ingênua a ponto de defendê-lo de situações onde ela nem sabia que estava defendendo e nem sabia as consequências que eram. Vou falar aqui para vocês terem a percepção clara de como que essa trama de manipulação faz parte de um histórico da pessoa e como que a pessoa pode se dar bem até determinado momento, porque é só manipulação, só articulação de palavras e teatro de sentimentos. O que acontece? Quando ele está nos bastidores, que a Sophie começa a pensar e refletir, puxa, será que esse cara é a pessoa que eu casei mesmo, que eu imagino? Será que esse casamento era tão perfeito? Será que ele é tão sensível e tão perfeito quanto eu sempre imaginei que ele fosse? Ela resolve dar uma saída com os filhos, vai para o campo, onde ela tem encontro lá com a família do James e percebe mais coisas do comportamento da mãe, quando ela conta que o James sempre roubava no jogo, ele roubava dos filhos também, e tudo era engraçadinho, mas de repente tudo deixa de ser engraçadinho, porque ele faz isso aí desde muito tempo. Ele sempre rouba no jogo, que é um simbólico, né? Ele está roubando em todos os jogos da vida, só que até então era um joguinho, de repente amplia para todos os jogos da vida, políticos, casamento, tudo é um grande jogo onde ele rouba para ele. E aí, que é do abusador, que é do manipulador, ela começa a ficar desperta. Só que aí aparece uma cena de bastidores, quando o James chega em casa e a babá, ela está em casa e nada acontece de estranho, exceto o olhar dele para ela, um clima mais sedutor, o jeito que ele come um pedacinho, um sorvete, como ele quer que ela continue na mesa, que ela sente na mesa. Então existe algo que dá a impressão que vai acontecer algo de cunho sexual também. Então ele aparece quando não tem a estrutura que deixa ele dentro dos conformes. Aí aparece o lado B, né, que ele esconde. Mas aparece também de modo sutil, a gente fica achando estranho. E aí, vida que segue lá dentro de todo esse processo. Só que as questões começam a ficar mais abertas. E aí, aparece uma cena, que é a cena mais importante e a mais reveladora de todas. E presta atenção, gente, é um grande spoiler agora, além de todos os que eu estou dando, mas que vale a pena, inclusive se vocês forem assistir a série, saber como que as situações são intrincadas e como que existe a personalidade do manipulador. Ela aparece desde muito cedo na vida das pessoas e é uma questão de caráter e como que esse tipo de estrutura ele vai se sofisticando ao longo da vida, porque a pessoa aprende as leis. E aqui é um advogado que de fato ele aprende as leis, mas mais do que isso, mesmo se não fosse advogado, ele teria aprendido as leis porque ele sabe muito bem como que a vida funciona, não especificamente ele, mas eu estou falando de uma estrutura de personalidade deste naipe. Então, neste caso específico, houve algo de muito terrível quando eles estavam na faculdade, onde culminou num acontecimento muito trágico,
com esse que é o protetor dele no ministério, lá ele é superior a ele e que protege ele, mesmo com todas as pessoas falando mal, e ele meio que ameaça esse cara que a gente descobre que era o colega de classe dele, e ameaça contar uma história escondida daquela época. E porque ele está com a corda no pescoço e ele quer a proteção desse suposto amigo. E aí, o que acontece? A cena da faculdade aparece, que é essa cena trágica, aonde o James fala para o amigo que não aconteceu nada e que eles não estavam no local onde aconteceu algo de muito grave. Quando eles estavam, e esse amigo se culpa pelo trágico do ocorrido. E eles meio que esquecem, e naquele momento ele vai para o quarto da Sophie, encontra no meio do caminho essa Kate, que é a promotora, e acaba indo para o quarto da Sophie, e ela testemunha a favor dele, dizendo que eles ficaram lá a noite inteira, o que o liberta de qualquer suspeita. Só que ela não tinha a menor ideia do que de fato havia acontecido naquele momento. Ela não tinha como ela saber o que tinha acontecido até aquele momento. E aí as cenas vão se mostrando, e ela vai ficando cada vez mais desperta e vai entendendo, e ela vai questionando ele, e ele, sem saída, ele acaba contando o que aconteceu, só que ele acha, olha que interessante, ela vai ficando desperta, e quando a pessoa vai ficando desperta, ela vai ficando incorruptível, porque ela já viu o que estava camuflado antes, dentro do sistema de crenças dela, dentro de toda a história que ela achou importante segurar a onda para si, começa a cair por terra, porque vai aparecendo e as verdades vão se revelando, e ela começa a entender e observar mais a distância, quando ela sabe que ela não precisa mais segurar uma estrutura do jeito que ela segurava antes, porque ela está a serviço da verdade, não da verdade só do que aconteceu, mas da verdade dela. Então ela escuta ele comentando que ele estava transtornado naquela noite, que ele vai para a casa dela e que no meio do caminho ele encontra aquela moça e que eles acabam tendo uma relação sexual rápida e que foi consensual, que jamais ele estupraria ninguém. E ele vai para o quarto dela, e aí ela fala assim, gente, aconteceu esse momento tão trágico e ainda no meio do caminho você teve cabeça para transar com alguém? Aí ele fala, não, porque estava nervoso, não sabia direito, estava bêbado, não sabia direito. Só que não convence mais ninguém. Vocês vão estar pensando assim, poxa, não ia convencer mesmo ninguém, né? O cara, acontece algo terrível, muito trágico, e ele no meio do caminho vai para a casa da namorada até para ter um álibi, e no meio do caminho ele resolve e transa com uma pessoa que ele encontra. Ele esbarra de novo, do mesmo modo que ele esbarrou naquela outra que trabalhou lá com ele. Então, se fosse um tempo anterior, provavelmente ela não ia ver o que estava evidente. Só que, e vocês vão falar assim, mas é muito claro, isso daqui está muito evidente. Como a gente vê em diversos relacionamentos abusivos, onde a mentira do marido ou da esposa, ela é escancarada. Eu já vi casos assim de pacientes meus em que não é só homem que é abusador, gente, lembra? A mulher também é abusadora. Então que o marido presencia a mulher marcando um encontro com outra pessoa, e ela disfarça e ainda culpa ele, dizendo que não era, que ele viu errado, e ainda culpando que isso daqui é uma história totalmente de mente doente, que só vê maldade e tal. Só que a pessoa também já está desperta e também vai falar assim, não, eu não vou dizer o que eu vi, não pode ser que eu não vi. Ou em algum momento a pessoa não está desperta e se culpa.
e se culpa e faz, puxa, então é culpa minha, não devia ter bisbilhotado algo, ou eu não vi o que está evidente que eu vi, né? Então, num relacionamento abusivo, onde existe essa manipulação perversa, e esse é o grande alerta que eu quero dar sobre essa série, as verdades, elas são totalmente distorcidas e vale muito a pena assistir essa série, porque elas são distorcidas e na série ela vai distorcida com uma elegância, e cada cena que vai acontecendo e cada situação que vai acontecendo, que vai afunilando as verdades e evidenciando as mentiras, as possíveis mentiras do James, ele vai articulando com maestria, teatralizando o sentimento e fazendo o que ele sempre fez, que foi um convencimento de o que é evidente não é a realidade, que a realidade é aquilo que ele traz. E quando ficou evidente a realidade, que ele traiu a esposa, ele também manipulou, olha, eu sou humano, eu caí, eu fiz, eu não dei conta, chama Anatomia de um Escândalo. Então existe todo esse cenário que é para ganhar o jogo, que ele quer ganhar o jogo. Ela ganha o jogo, a esposa ganha o jogo quando ela sai do jogo, que é o que eu sempre digo. Ganhar o jogo é sair do jogo, porque ele é o cara que faz trapaça no jogo e ninguém percebe. Só que quando ela desperta e ela percebe que ele é um trapaceiro, ela cai fora do jogo, não dá para jogar com trapaceiro. E isso daí o maior semblante. Não dá para jogar com trapaceiro. Todo abusador, todo manipulador é um trapaceiro no jogo da vida. Então, se ele é desvendado, se ele é revelado, ele vai continuar a trapacear. Ele vai parar e mesmo que ele reconhece que é muito difícil o que ele fez, porque ele está afunilado, isso daí é só uma manobra, porque ele vai continuar nesta manobra trapaceando, porque esta é a lei dele, é o tipo de funcionamento dele. Então, assistam a série, vamos comentar aqui, vamos comentar depois. Por favor, quem não assistiu essa série, assiste. Essa live vai ficar gravada, as minhas lives sempre ficam gravadas, então ela vai ficar gravada na minha página aqui do Insta, no IGVT do Insta também, que é onde tem as filmagens, e ela vai direto para o YouTube também. Então, por favor, quem não assistiu, assista e coloque, por favor, os comentários de vocês e prestem muita atenção como que o manipulador, de fato, ele é mestre, e como as dicas vão surgindo e como as verdades vão sendo reveladas e como que ela vai despertando também, tá? Porque ela poderia não despertar, mas aí ela já está no ponto máximo da ruptura do que ela achava importante, que era a estrutura dela, que era aquele casamento perfeito, aquela sociedade perfeita. Aí ela percebe o que vai acontecendo e literalmente ela chuta o balde em nome da justiça. E ela dá de bandeja para Kate, porque infelizmente ele saiu liberto, porque entenderam que foi consensual, o que com certeza não foi, só que a esposa, ela dá de bandeja a situação que aconteceu quando eles eram estudantes, esse entre aspas crime que aconteceu e que foi totalmente camuflado, e ela entrega para a Kate, que foi também abusada e estuprada pelo James, e que ele vem com o argumento que elas são provocativas e ele não tem alternativa, ele é obrigado a avançar porque elas são provocativas. Então aqui fica a mensagem para vocês. Vocês podem ser provocativas, podem ser o que for, e as pessoas que cuidem dos seus próprios instintos sem precisar manipular a realidade, certo? Então, aqui está o meu recado e desejo que
essa série e essa live aqui ajudem vocês a despertar mais ainda, tá? E a Kate tinha 2 filhos, eu tenho várias histórias de pessoas que acreditaram na própria prosperidade que ela vai em nome da vida. A vida, quando você trabalha a favor de si mesmo, ela te devolve em dobro, tá? Então é isso, vou dar uma olhada aqui, vou dar uma olhada no que, se tem algum... Olha, aqui tem vocês entrando, eu vou pedir para vocês fazerem os comentários abaixo dessa live quando for postada, vou postar já, e que a gente possa conversar mais sobre o que acontece e quando você diz não é não, e que vocês possam ficar com o olhar bem desperto para saber que a manipulação perversa é um jogo de trapaça, tá bom? Então, quanto mais despertos, melhor. Um grande beijo a todos e espero ter podido ampliar mais a consciência de vocês e que todos nós possamos estar cada vez mais despertos. Meta da nossa vida, em todas as áreas, em todas as situações, presentes e despertos. Um beijo a todos e até a próxima semana.